Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Eu tenho um pedido especial para vocês hoje, tá bom? Para vocês entrar no canal Meu Propósito, né? O canal do Adriano Pereira. Ele compartilha vídeos sobre a Conferência Geral, o discurso da Conferência Geral. O presidente Nelson pediu para que nós estudássemos a Conferência Geral e toda vez o Adriano ele compartilha uma mensagem que é da Conferência Geral, né? E ontem ele compartilhou um discurso, que o nome do discurso é Cristo restaura o que está destruído. Ele fez uma mensagem fantástica, tá bom? Ele compartilhou algumas escrituras do Novo Testamento sobre esse discurso e na percepção que ele compartilhou essas escrituras eu aprendi coisas novas. Eu gostei bastante da mensagem dele, então eu estou indicando para vocês. Vou deixar o link no final da descrição do meu vídeo aqui, do canal dele, tá bom? Entrem lá, assistam a mensagem e o canal dele tem 871 inscritos, tá bom? Aproveite e se inscrevam no canal dele lá, tá bom? Façam esse favor para mim aí. A mensagem é ótima e nós devemos ajudar o canal dele a crescer para o evangelho propagar para mais pessoas. Vamos lá para a designação do Vem Segue de hoje. Eu vou compartilhar com vocês Êxodo capítulo 32. Ao estudar esse capítulo, eu lembrei bastante da minha mãe, algumas brincadeiras que ela fazia. Ela gostava de brincar aquela frase que fala assim, o que é o que é? Aí você tinha que saber o restante da frase que a pessoa está falando ali. Às vezes ela brincava com a gente em uma fogueira com os filhos, às vezes à noite ali, na hora de dormir, apagava todas as luzes, tudo escuro, e ela ficava lá da cama dela lá. O que é, né? Por exemplo, ela falava assim, o que é? Tem 4 bocas, mas não fala. E a gente ficava pensando, o que é isso? Não existe isso, tem 4 bocas e não fala? O que será, né? A gente ficava debatendo com os outros ali, não achava a resposta. Aí ela pegava e respondia, falava, é o fogão. Aí eu falei, é verdade, o fogão tem 4 bocas e não fala, né? E aí ela falava, teve uma vez que ela falou que era muito difícil, né? Ela falou assim, o que é o que é? Dá leite como vaca, é doce como mel e amarga que nem fel, né? Nossa, era difícil essa ali, né? E ela deixou alguns dias ali para a gente pensar, né? Para achar a resposta, mas nós não achamos não. Bom, ela respondeu que era o mamão. Ela falou, como assim o mamão, né? O mamão, quando ele tá verdinho, se você espetar ele ali com a faca ou algum alfinete, ele sai um leite como branco, como da vaca mesmo, né? Então ela falou, dá leite como vaca, ou seja, branquinho, né? E ela falou, é doce como mel. O mamão, quando ele tá bem madurinho ali, realmente, ele é docinho como mel. Mas a semente, amarga que nem fel. Se você pôr a semente na boca ali e mastigar, nossa, vira um fel. Então é interessante essas brincadeiras. Eu lembrei dessa brincadeira porque a mensagem de hoje tem tudo a ver com algo que está nas escrituras aqui para nos ajudar, tá bom? Eu vou começar compartilhando com vocês, inclusive, Salmos capítulo 115, a partir do versículo 5. E eu vou fazer igual minha mãe, né? O que é o que é? Aí eu vou ler o versículo para ver se vocês adivinham o que é que está falando aqui, tá bom? O que é por minha conta, não está na escritura não, mas diz assim, ó, o que é? Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés tem, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. O que seria isso, né? Tem, tem, tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, o que é? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A resposta é o bezerro de ouro, né? Aqui em Salmos 115 está falando sobre ídolos, né? Ídolos feitos de prata ou de ouro, de cerâmica, gesso, seja do que for, de bronze, de madeira, estatuetas de madeira. Então são deuses que eram feitos ali, mas que eles não reagem, né? Eles não respondem a oração das pessoas, eles não andam, tem que ser carregado, né? É um Deus impotente, porque tem que ser carregado pelas pessoas ali. Então, e aí no próprio Salmo 115 fala do Deus de Israel, que é o nosso Deus, né? O nosso escudo, a nossa proteção. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o bezerro de ouro aqui com vocês. Bom, falando aqui no capítulo 32, versículo 17, o que está acontecendo? Moisés, ele subiu até o Monte Sinai para falar com Deus, receber revelações.
E de fato Deus escreveu com o próprio dedo nas tábuas de pedra os 10 mandamentos, e Moisés vem trazendo esses mandamentos ali. Quem subiu com Moisés foi Josué. Josué ficou até uma parte do monte e Moisés subiu até o cume do monte para falar com o Senhor ali. Então depois ele está descendo ali, ele encontra com Josué. E Josué fala para ele o seguinte aqui, né? Vamos começar aqui, ó, 32, versículo 17. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: alarido de guerra há no acampamento. O que é alarido, né? Alarido de guerra. Em hebraico significa brado de coragem. Então, alarido de guerra era quando as pessoas venciam a guerra, então davam um grito de vitória ali, né? Ou grito de derrota também, choro, tá bom? Então, é isso que é um alarido ali de guerra. Então, Josué falou, ó, tô ouvindo alarido de guerra lá do acampamento, né? E aí Moisés respondeu o seguinte aqui. Porém ele disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, eu ouço. Então Moisés falou, olha, isso não é grito nem de vitória, nem de derrota. Isso aí é canto, o pessoal está cantando, eles estão cantando e dançando lá, eu ouço, né? Ou seja, Moisés ele estava curvo de idade ali, já velhinho, mas o ouvido dele estava bom, né? Ele conseguiu identificar melhor do que Josué ali. Então vamos lá, eles continuaram para chegar lá no acampamento, né? Versículo 19. E aconteceu que chegando ele ao acampamento e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés. E arremessou a tábuas de suas mãos e quebrou ao pé do monte. Ele quebrou as placas, né? Os mandamentos, as placas de pedra ali, né? As tábuas de pedra que ele tinha os mandamentos. Quebrou, porque o povo já tinha quebrado os convênios ali, né? O primeiro mandamento qual que era, né? Não terás outros deuses diante de mim. Quando ele chegou lá, eles estavam adorando o bezerro de ouro ali, né? O que mais Moisés ele fez? Ele perdeu a paciência ali, né? Ele saiu de linha mesmo ali, o Moisés, né? Também não era para menos, né? O povo cometeu um pecado grave ali. O versículo 20 diz assim, ó. E tomou o bezerro que tinha feito e quebrou-o e queimou-o no fogo e moeu até que tornou-se em pó. E aspergindo sobre as águas, deu-o a beber aos filhos de Israel. Então ele pegou aquele bezerro ali, queimou no fogo, depois moeu, fez virar pó e aspergiu ali sobre a água. E falou para os filhos de Israel, agora vocês bebem essa água aí. E eles beberam, né? Ou seja, aquele Deus que eles estavam adorando, o que aquele Deus virou? Virou urina. Não valeu de nada aquele Deus lá. Era um Deus que precisava ser carregado, tinha boca, mas não falava, não adiantava de nada ter um Deus desse aí. O verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Então foi um ensinamento ali para o povo. Só que a gente consegue observar aqui que a Escritura diz que o furor, né, de Moisés se acendeu, né? Ele ficou, realmente ele perdeu a paciência ali com o povo, né, nesse momento ali. Só que olha que interessante, né? Eu comecei a compartilhar com vocês a partir do versículo 17. Mas Moisés ele já sabia que o povo estava adorando o bezerro de ouro lá. O Senhor fala para ele, vamos compartilhar comigo aqui, ó. Vou começar agora aqui, ó, os versículos anteriores aqui, que é o versículo 7 em diante, ó. E então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se corrompeu e se desviou depressa do caminho que lhe tinha ordenado, e fizeram para si um bezerro de fundição. E perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, dizendo: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é obstinado, né? Então, olha só, então Moisés ele já sabia que o povo estava adorando um bezerro de ouro, porque o próprio Deus falou para ele: vai lá, Moisés, dá um jeito nisso, porque o povo está adorando um bezerro de ouro lá. Então ele chega lá, quebra as placas, moe o bezerro, faz eles beber ali. Agora veja que interessante, né? Não diz na escritura que Moisés ele já desceu com raiva do povo, né? Mas quando ele viu, ele se acendeu ali, né? O furor de Moisés se acendeu. Ou seja, tem uma frase que nós conhecemos que diz assim, né? O que os olhos não vê,
o coração não sente, né? Então ele estava sem raiva, mas na hora que ele viu ali o bezerro, se acendeu o furor dele. Então essa frase é verdade, né? Até mesmo nós sabemos que existe a maldade no mundo, mas quando a gente vê uma pessoa fazer maldade com outra pessoa, um semelhante, né? A gente fica revoltado, dá algo em nós, né? Então ver causa uma comoção em nós mais do que ouvir, né? Então a gente sabe que tem maldade, mas se a gente vê, a gente sente mal na hora, tá bom? Então falando sobre isso, sobre ver, né? Eu acredito que se nós pudéssemos vislumbrar o céu, como é bom estar com Deus e Jesus Cristo habitar com Ele, nós nem iríamos pecar, né? Porque nós saberíamos que é tão bom viver com Deus que nós nem iríamos pecar. Por isso a importância de passar pelo véu do esquecimento e agir por meio de nossa fé. E pensando nisso, eu peguei uma escritura aqui que fala sobre isso, né? Que nós não vemos, mas temos que ter essa fé aí, ó. É 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Paulo fala assim, ó: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e os ouvidos não ouviu e nem subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então Deus preparou coisas tão maravilhosas que nós não conseguimos imaginar o quão maravilhoso é o reino celestial, viver com Deus. Então, mas tem algo maravilhoso, nós devemos confiar por meio da fé que é nessas promessas, tá bom? Bom, só fazer uma comparação aqui para a gente vislumbrar, o que é o reino celestial, como será lá, né? Bom, a gente tem um exemplo, um simbolismo que a gente dá, como se a Terra estivesse agora num estado celestial, né? Para quem não sabe, o apóstolo Paulo, ele compara aí sobre 3 reinos de glória. O celestial, que é onde Deus e o Pai celestial e Jesus Cristo vivem, né? Os que viverem lá vai viver com Deus para sempre, que é o reino celestial. O reino terrestrial, que é o reino intermediário, tá bom? E o reino celestial, que é o reino menos, é o menor reino de glória do Senhor, tá bom? O reino celestial. E aí o que que acontece? A gente faz como se fosse um simbolismo, essa terra sendo o mundo celestial. No milênio ela vai receber a glória paradisíaca, vai se tornar como se fosse um reino terrestrial, tá bom? E depois ela vai ser transformada novamente e se tornar o reino celestial, tá bom? Mas a gente fala isso num simbolismo. Essas coisas vai acontecer, esse processo sim, tá bom? Mas não significa que essa terra no estado que ela está agora é como o reino terrestrial, ou seja, desculpa, o reino celestial, menor grau de glória ali. Porque Joseph Smith, quando ele recebeu uma visão junto com Sid Higdon, né, ele retrata sobre o reino celestial, tá bom? E aí eu quero ler a escritura para nós ver o menor de todos os reinos de Deus. Olha que maravilhoso é esse reino, tá bom? Fica aqui em Doutrina e Convênios 76, versículo 89 em diante. E assim vimos a visão celestial. Aqui ele está chamando essa visão que ele recebeu, né, Joseph Smith e Sid Higdon, de visão celestial. Tá bom? Então essa é a visão celestial. Que visão que eles viram aqui? A glória do celestial, que ultrapassa todo o entendimento. E nenhum homem a conhece, a não ser aquele a quem Deus o revelou. Então ele está falando aqui que o reino celestial, o reino menor de todos os graus, ele ultrapassa todo o entendimento. Imagine um lugar bonito aqui nessa terra, né? Sei lá, as cataratas, um oásis aí, Dubai, né? Ou seja lá para onde você quer viajar aí, Cancún, sei lá. Né? Eu não conheço nenhum desses lugares, não sei por foto. Imagina esse lugar. O reino celestial, ele supera em todas as coisas, é indescritível. O próprio profeta, ele disse aqui, ó, a glória celestial que ultrapassa todo o entendimento, não dá para comparar com nada, tá bom? Então é um reino muito glorioso, muito mais ainda o reino celestial, tá bom? Então nós não estamos aqui para ir para o reino celestial, e sim para ir para o reino celestial. Os mandamentos, os 10 mandamentos, as leis e mandamentos que nós estamos obedecendo nessa terra é para ir para o reino celestial. Que nós possamos ter essa visão aí, tá bom? E é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.